Rui SI Technology Company. Nesse vídeo, nós vamos apresentar o FNI RSI 138 Pro. E o que ele é? Um micro ou mini osciloscópio para bancada ou portátil. O preço dele? Praticamente um 138. Claro, ele tem algumas diferenças de variação de opções na compra. Por exemplo, a ponteira é realmente de osciloscópio, então ela é opcional, e a bateria, que também é opcional. Este aqui está com a bateria, e aí com isso ele fica completamente portátil. Bom, para carregar ele, ou se for a opção sem bateria, ele tem uma conexão USB-C e vem junto com os excelentes cabos da FNI RSI. Sempre são cabos muito bons, já mostrei aqui em diversos produtos deles aqui no canal. A FNI RSI realmente tem uma qualidade que eu gosto muito. Então eles fazem produtos simples. Essa aqui é uma linha, inclusive eu tenho aqui um regulador de tensão. Uma hora dessa eu vou fazer também um review deles, que segue esse mesmo padrão. Eles têm também os testadores de USB, que também segue esse mesmo padrão. Ele está com a película aqui em cima, então por isso está um pouquinho manchado. Mas eu não vou tirar a película porque eu gosto de manter as películas para proteger da bancada, né? Funciona como se fosse um protetor de tela, né? Então eu acabo deixando, mesmo que fique um pouquinho mais feio. Bom, ele é muito compacto, tem uma tela de 2.4 colorida e é um pequeno osciloscópio muito interessante para quem busca um equipamento de baixo custo, e a qualidade nós veremos neste vídeo. Para fazer os testes com ele, eu vou fazer uma ligação direta, utilizando um cabo próprio para isso, do gerador de função nele, para ver como é que funcionam as medições dele. Mas como eu disse, ele tem a opção do cabo coaxial garras, que vai funcionar em 1x, e aí outra grande vantagem é que ele trabalha também com 10x. Então para isso, claro, eu tenho que usar esse tipo de ponteira, onde eu tenho x10 ou x1, né? Vezes 1 e vezes 10, a atenuação dele. E com isso, olha a grande vantagem. Ele permite com que eu faça leituras de até 400 volts DC ou 800 volts VPP em AC. Ora, se ele faz 800 volts VPP em AC, eu posso medir, por exemplo, tomadas residenciais de 220 volts. Particularmente, eu acho que isso é legal, mas não vejo muita utilidade. Em todo caso, ele permite sim fazer esse tipo de teste se vocês queiram testar algum ruído ou alguma coisa na tomada. Vamos fazer o teste no final do vídeo, ligando ele numa tomada 220 volts. Então eu conectei ele, só para a gente entender um pouco. Ele tem a conexão aqui em cima, ao lado ele tem o botão liga e desliga e o botão reset, junto com a carga. E aqui na frente são os botões de trabalho. Cada botão individualmente tem um comando para um aperto rápido e um comando caso fique segurando. Eu vou deixar a tabela dos comandos aí na tela. Vamos ligar ele e ver como vai ficar isto. Talvez eu tenha que diminuir um pouco a luz. Vejam como ele é rápido, né? Ele entra e eu já estou na tela principal. Eu vou diminuir um pouco a luz. A bancada ficou um pouco escura, mas a gente enxerga ele melhor sem tanto reflexo. Então veja que é uma tela colorida, bonita. Ele está dizendo que está em automático e não está recebendo nenhuma entrada. Estou com X1, divisões em 1 volts, 50 microsegundos. Está em run, né, em execução. Se eu apertar, eu dou o stop ou o run. Então, estando em run, vou ligar o nosso osciloscópio e vou começar com uma leitura bem comum e padrão. Uma onda senoidal de 1 kHz. Bom, sobre a questão da performance, ou seja, qual frequência ele consegue assimilar. Então ele é um osciloscópio que promete até 200 kHz
não é um 100 MHz, é 200 kHz, que serve para, digamos, grande parte das aplicações. Então, automotivo, questões de som, de áudio, ele vai conseguir trabalhar sem problemas. Ainda mais em conjunto com um gerador de função. Então eu estou com 1 kHz, ele tem 2.5 megasamples por segundo. Então eu vou ligar. Liguei a saída, claro, ela ficou grande, vou apertar o alto. E tá lá. Montou a senoidal. Perfeita, né? Perfeita a senoidal, VPP de 10 volts. Exatamente, eu estou fazendo uma 10 volts VPP, não sei se eu consegui ver. Amplitude 10 volts VPP, 1 kHz. Duty Cycle 5, frequência 1 kHz. Então ele é muito bom, muito preciso. Tensão máxima está ali 5 volts, né? Dando aquela pequena variaçãozinha que o próprio gerador faz. Agora eu vou passar essa mesma onda para uma frequência maior. Vamos passar para 50 kHz, então de 1 para 50. Vou já dar o alto. Montou. Distorceu um pouquinho. As marcações estão boas, né? VPP 9, quase 10. 50 kHz. Duty Cycle, ele está variando um pouquinho. Vamos, talvez o cabo, né? Depois a gente pode fazer um cabo usando atenuação de 10x. Vou para os 200 kHz, que é o seu limite. kHz, alto. Ele fez 2 volts e ele acabou perdendo um pouco das medições. Ó, o Duty Cycle ficou em 30, 200 kHz. Ele já não consegue mais ter uma precisão nem no desenho e nem na marcação, infelizmente. Vou baixar para 100 kHz. Em 100 kHz, ele tem um pouquinho de dificuldade no desenho, mas ele consegue fazer as marcações relativamente bem. A frequência marca bem, o Duty Cycle falha também um pouco. Estou um pouco preocupado com esse resultado. Será que o meu gerador de funções não está marcando bem? Porque em 200 kHz, que era até onde ele deveria ir, numa onda senoidal, agora ele foi, mas ele está perdendo um pouco o Duty Cycle e baixou muito o VPP. Nós vamos fazer o seguinte, para ter bem certeza, nós vamos ligar isso num osciloscópio de mesa e vamos comparar com ele. Bom, se nós olharmos o osciloscópio de mesa, nós estamos marcando uma frequência de 200 kHz perfeito e uma onda perfeita. O que quer dizer que o gerador de função está respondendo bem. Logo, o que vemos aqui é uma limitação realmente da velocidade dele, a aproximadamente 50 kHz, em onda senoidal. Ele acaba errando um pouquinho embaixo, né? Mas 10 kHz está perfeito, 50 kHz. A marcação ainda é boa, né? 50 kHz, chega perto do Duty Cycle. Mais do que isso, ele começa a falhar tanto no desenho quanto na marcação. Então a gente pode ter boa precisão até 50 kHz, é o limite de boa precisão. Não que ele não marque a onda com mais que isso, mas em onda senoidal, eu diria que esse é o limite dele. Um limite abaixo do permitido de 200 kHz.
Vamos agora, então, mudar o tipo de onda. Vou ir por uma onda quadrada. Tipo de onda quadrada. Vou manter em 50 kHz. Mais ou menos a mesma coisa que a onda senoidal. A gente vê que o VPP ainda ele acerta, a frequência também. O dead cycle ele já começa a errar. Vejo que ele erra no tipo da onda embaixo. Vamos ir para 10 kHz. kHz ele faz perfeito. Tanto o desenho quanto a frequência e as medições. Uma onda triangular. Aí 10 kHz. Um kHz, ele é preciso. 10 kHz, ele já começa a se engasgar, mas vai bem. Até 50 ele mede. Acima de 50 ele fica muito distorcido. Acredito que a FNRC deve ter updates de software em seguida para corrigir algumas dessas deficiências. Normalmente eles têm. É uma pena, porque o aparelhinho é muito bom. Bonito, fácil de usar, rápido. E portátilzinho desse tamanho. Mas realmente ele acaba se limitando pela velocidade. Vou colocar umas ondas malucas aqui. Uma onda TV, uma onda relativamente difícil de fazer, ó. Ele faz até direitinho. Mas acaba errando um pouco a frequência. Claro, essa é uma onda difícil de fazer o cálculo, né? Deixa eu tentar mudar aqui, ó. Aí, ó, o desenhozinho dela tá bem feitinho. Outra coisa legal que esse dispositivo tem é um gerador de PWM. Ele não é um gerador de funções, é um gerador PWM que vai até 80 kHz. E o dead cycle também vai de 1 a 100%. Então vocês definem ali em cima, eu estou definindo a 5 kHz a 50%. Então, indo com o cursor até o local, eu posso fazer a troca de V5. Vocês vejam que ele está ali, está com um pouco de dificuldade de trigar, talvez por um pouco de instabilidade, mas eu vou passar a 10 kHz. Vou dar um alto lá no... E tá lá. Opa, baixei para 1 kHz, não para 10. Vou mudar aqui. 5. 10 kHz. Vejam que ele funciona bem, esse geradorzinho. Só que ele fica um pouco instável. Claro que pode ser por causa dessa conexão, porque eu não soldei ela, eu simplesmente encaixei. Então não vou também crucificar o gerador de PWM dele. Então lá, ele funciona bem. Geradorzinho de PWM sempre é interessante. Não é um gerador de função, mas um PWM que vai até 80 kHz. E ele funciona aqui ao lado. Deixa eu desligar aqui.
para mostrar para vocês. Ele traz junto um conectorzinho, ó, que eu disse que não está soldado, né? Então por isso um pouquinho de interferência é comum, que vocês podem soldar ele ao lado aqui. E aí vocês têm uma saída PWM que vocês configuram em cima dele. Vamos então aos pontos positivos e negativos do FNI RSI 138 Pro. Primeiro falando dos pontos positivos, né? É um equipamento muito bem feito, né, em termos de qualidade de construção. Então ele já traz um padrão que a FNI RSI já utiliza, né? Que é essas caixinhas abertas, com opção de bateria, uma porta USB-C. Então é bem feito, uma telinha 2.4, 320 por 240, uma boa resolução, colorida, então muito bom. Permite 1x 10x, seção automática que faz as divisões e as mensurações de forma automática. Fica um pouco poluído porque é uma tela pequena, mas ele marca as principais medições automaticamente, inclusive seleção de trigger, né? Então ele pode ter um single ou um normal, sem problema nenhum, é só selecionar aqui em cima, e ele tem uma série de ajustes. Então esse aqui é o ponto positivo. Permite uma ligação coaxial com ponteira 10x, chegando a VPP de 800 volts, permitindo então que eu faça teste em até 220 volts em corrente alternada. A qualidade dos materiais que acompanham também é excepcional. Esse cabo USB deles é fantasticamente bom. Não é o primeiro produto que eu já falo sobre isso. A ponteira é uma ponteira padrão de osciloscópios muito mais caros. Então é uma ponteira padrão, mas é uma ponteira de boa qualidade. E ainda vem junto o cabo jacaré, também bem padrão nesse tipo de equipamento. Gerador de TPWM e uma visualização fácil na tela. E a melhor vantagem dele, bateria de 5 horas, dura até 5 horas, é uma bateria de 1250 mAh e ela dura até 5 horas. E o tamanho dele é absolutamente fantástico. Bem pequeno, mas com uma tela grande. Então ele tem praticamente a mesma tela dos aqueles osciloscópios portáteis, né, que são bem maiores. Claro que tem uma configuração um pouquinho menor. A qualidade de construção que a gente vê internamente também é muito boa. Ele tem um capacitor variável, né, para quem nunca tinha visto um. Bom, esses são os pontos positivos. O preço dele também acho um ponto positivo, né? Então a versão mais simples é menos de R$130 com frete grátis. É muito barato para quem não tem um osciloscópio e quer ter um para aprender a mexer, para testar, para ver coisas de até aí 1 kHz. Não vai ter dificuldade com ele, ele vai marcar muito bem. E aí vamos entrar nos pontos negativos. Que para mim, o maior ponto negativo, e por se tratar de um osciloscópio isso é um ponto muito relevante, é a qualidade de medição nas frequências um pouco mais altas que ele promete entregar. Então ele promete entregar a frequência aí de 200 kHz, mas a gente viu que ele não consegue entregar com qualidade 200 kHz. Eu diria que ele entrega até 50 kHz e a partir daí eu já não utilizaria mais ele. Então pode ter aí uma atualização de software, isso é comum, tá? Ele já vem preparado para atualização de software, então eu ligo no PC e faço a atualização, mas eu já dei uma olhada na página, ainda não tem nenhuma. Eu vou até entrar em contato com o pessoal da FNI RSI para ver se já vai sair uma atualização e até relatar esses problemas que eu tive. De resto, é maravilhoso, é um equipamento fantástico, um equipamento que vale, sem dúvida nenhuma, R$130. Sem dúvida nenhuma, acho que é uma pechincha. Se nós for olhar uma tela dessas aqui para comprar só a tela, nós já estamos falando de perto de R$100. Então, esse equipamento, ainda mais com esses opcionais que vem junto aqui. Então, é um equipamento que vale a pena, não tenho nenhuma dúvida, mas só é importante as pessoas terem ciência da limitação. Então,
temos aqui sim uma limitação de um equipamento que vai te ler até 50 kHz, mas eu diria que até 10 é o ótimo para usar, e para quem usa áudio ali de 1 kHz também vai ser perfeito. Para coisas automotivas normalmente também vai funcionar bem, mas ele tem a sua limitação da velocidade. A gente viu que os tipos de onda também não tem nenhum problema, desde que eu não ultrapasse essa frequência que a gente comentou aqui. Então, pessoal, esse aqui é o FNI RSI Pro 138. Vou deixar os links na descrição. Vou deixar tanto da loja oficial deles no AliExpress, então eles vendem através do AliExpress. Vou deixar também o link do manual dele. E esse é o pequeno equipamento. Quem sabe vocês não vão ver ele de vez em quando aí na minha bancada, porque acho que no vídeo ele vai funcionar bem. Era isso e valeu! Eu sei que vocês acharam que eu tinha me esquecido de fazer o 220. Deixei no final para ver quem é que fica até o fim, né? Então tá aí a onda senoidal em 220. Mas ele não está conseguindo acertar, por culpa minha. Eu também não consegui mudar para X10. Eu estou em X10 na ponteira, então estou atenuando, mas ele não está conseguindo acertar. O dead cycle está ok, 60 Hz, está perfeito. Só o VPP é que ele não está conseguindo acertar. Tá? Mas aí provavelmente é uma coisa do X10, porque na hora que eu tiver X10, ele vai multiplicar por 10, eu vou estar ali com 640 volts mais ou menos. Então, mais ou menos vai estar certo o VPP. E aqui eu estaria num Vmax de 320 volts, perfeito também, considerando que 220 eu tenho um valor de pico deste valor. RMS está lá, ó, 220 volts, está 22 porque de novo está no X1. Então a medição me parece perfeita, tá? Em 220 volts. Então eu estou agora com 222 volts, que é o que dá mais ou menos aqui em casa 23. Então desse tamanho consegue ler uma tensão de até 800 volts VPP. Como eu tinha prometido, tá aí a ligação em 220. Agora sim era isso e valeu.